Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Eu encontrei os papéis antes mesmo de ela dizer uma palavra, cuidadosamente empilhados sobre a mesa da cozinha, bem entre minha caneca de café e o abacate cortado pela metade, que ela sabia que eu detestava. Esse era o estilo da Rebeca, precisão com um toque de agressividade passiva. Ela entrou, ainda secando as mãos num pano de prato, sem nem levantar os olhos quando disse: "Quero o divórcio." Não foi o "precisamos conversar", não foi o "estou infeliz", apenas isso. Como se estivesse cancelando uma assinatura. Tomei um longo gole da minha caneca, encarei os papéis como se fossem o crucigrama matinal e disse, sem piscar: "Parece bom, Rebeca." Sem sarcasmo, apenas caloroso, suave, como se estivesse concordando com um almoço. Eu nem tremi. Acho que foi aí que ela começou a entrar em pânico, embora tenha disfarçado como profissional. Ela ergueu uma sobrancelha, provavelmente esperando a negação habitual, uma negociação, talvez um grande discurso sobre almas gêmeas e terapia. Em vez disso, entreguei-lhe a caneta: "Devo assinar todas as páginas ou só a última?" Foi quando ela finalmente olhou para cima, os lábios entreabertos, ligeiramente confusos, desorientados, como se alguém tivesse pisado no freio na sua fantasia. "Você não vai nem perguntar por quê?" Eu me recostei na cadeira, e não. A verdade é que eu já sabia. Não os detalhes ainda, mas o ritmo estava errado há meses. Eu senti o zumbido de algo podre sob nossas rotinas silenciosas, o perfume que não era dela, a cobrança no cartão de crédito de um hotel que não batia com seu itinerário, o colônia desconhecido enterrado fundo no cesto de roupa suja, atrás das calças de yoga. Coisas pequenas, fáceis de ignorar, mas eu não ignoro coisas. Eu as coleciono. Então, não, eu não perguntei por quê. Assinei página após página com a mesma mão firme que usava para equilibrar nosso orçamento. Quando terminei, fechei a pasta e a empurrei de volta para ela, como se tivesse acabado com um cardápio. Ela ficou ali por mais um momento, desarmada, depois forçou um aceno: "Bem, tudo bem então." Virou-se e saiu da cozinha, como se quisesse algo que ela não sabia, que eu apenas a deixei pisar numa armadilha que ela mesma construiu. E eu não ia impedi-la. Rebeca sempre precisou de uma plateia. Não é amargura falando, é apenas biologia a essa altura. Então, não fiquei surpreso quando, exatamente 3 dias após eu assinar os papéis do divórcio, ela encenou seu pequeno brunch de "O Pobre de Mim" com seu círculo íntimo, Amanda, a eterna divorciada snob de vinho, Kelly, que não conseguia guardar um segredo nem se fosse tatuado dentro das pálpebras, e Ritter, sua amiga mais antiga e possivelmente a única na sala que ainda se lembrava de como Rebeca era antes do botox e dos réus filtrados do Instagram. Elas se encontraram naquele lugar ridículo no centro, com a salada de beterraba superfaturada e móveis rústicos falsos. Eu só soube porque Amanda postou a torre de mimosa na história dela, como se fosse a cena de um crime. Assisti em silêncio enquanto dobrava minhas roupas de academia em bolsas de viagem, sorrindo com a rapidez com que Rebeca passou de esposa à narrativa. Ela se inclinou dramaticamente, óculos de sol grandes, bolsa como armadura no rosto, e disse, com o tremor exatamente calculado: "Ele nem tentou salvar nosso casamento." 19 anos, e ele apenas sorriu, assinou, foi embora. Amanda levou a mão ao peito, como se alguém tivesse desfalecido no meio do mimosa. "Sério? Ele não disse nada?" Rebeca balançou a cabeça lentamente, saboreando, e nenhuma pergunta, nem mesmo por quê. "É como se eu fosse uma estranha." Kelly, previsivelmente, entrou em modo filme da Lifetime, e isso é sociopático, Bex, tipo, frio como pedra. Quem faz isso? Ritter não disse muito, apenas mexeu o canudo no gelo derretendo no copo, semicerrando os olhos um pouco mais que o usual. Sempre suspeitei que Ritter tinha um cérebro sob toda aquela neutralidade curada, e pelo jeito que ela inclinou a cabeça enquanto Rebeca falava, dava para perceber que ela sentiu um cheiro de algo queimando sob todo o teatro. Porque aqui está a coisa, Rebeca não esperava.
Simpatia é uma moeda, e ela tentou sacar cedo demais. Divórcio é bagunçado, barulhento, doloroso, mas quando o homem que você deixou não chuta, não grita, não implora para ficar, quando ele simplesmente desaparece como neblina sob o sol, as pessoas ficam curiosas. Os sussurros começam. Talvez não fosse tão simples. Talvez haja mais. Enquanto isso, eu estava no meio da minha própria exodus silenciosa. Sem anúncios, sem saídas dramáticas, apenas movimento frio e deliberado. Não levei tudo, só o que era meu, coisas que comprei, coisas que ganhei, coisas com significado. Deixei o espelho antigo falso que ela dizia que era o nós. Deixei o livro que ela nunca leu, o vaso de lucros que ganhamos no casamento e usamos 2 vezes. Mas levei o bilhete manuscrito que ela uma vez deixou na minha maleta, no nosso 3º aniversário, antes que seus olhos começassem a vagar para os reflexos de outras pessoas. Guardei-o, não por sentimentalismo, mas porque poderia ser útil depois. Rebeca observava a casa ficar mais vazia a cada dia, como se estivesse vendo uma ampulheta que não notou que havia virado. Toda vez que voltava do yoga ou de seus jantares casuais de networking, outro armário ecoava. E ainda assim, nenhuma mensagem, nenhum confronto, nenhum "ou vamos conversar". Ela achava que eu desmoronaria sem ela orbitando ao meu redor. Não percebeu que eu já havia me libertado da gravidade dela. No final da 2ª semana, eu tinha ido embora. Sem discussão, sem despedida grandiosa, sem mensagem de voz chorosa com música de piano triste ao fundo. Apenas ausência, completa e cirúrgica. Mudei meu número, deletei minhas redes sociais, redirecionei meu correio para uma caixa postal privada que nem carregava meu nome. As contas de luz, água, gás da casa, e agora dela, foram silenciosamente transferidas para o nome dela. Até meu Spotify parou de sincronizar com as caixas de som da cozinha. Era como se eu tivesse sido apagado, pixel por pixel, da pintura digital do nosso casamento. E isso foi o que realmente a pegou. Não o divórcio, nem mesmo o silêncio. Foi a invisibilidade. Ela esperava coração partido, raiva, mensagens bêbadas às 2 da manhã, talvez uma ligação dramática para uma de suas amigas implorando para conversar. Mas o que ela conseguiu foi nada. E esse tipo de silêncio não é paz. É poder. Mudei-me para um apartamento elegante do outro lado do lago, Bellevue, último andar, móveis mínimos, do jeito que gosto. O tipo de lugar onde as portas fecham com um sussurro satisfatório, onde ninguém sabe seu nome e ninguém se importa. O porteiro sabia que não deveria dar números de unidades, especialmente para mulheres frenéticas de legging Lululemon dizendo "eu sou a esposa dele". Ela tentou, eu sei que tentou. Ligou para meu escritório, aparentemente, só para descobrir que eu tinha ido para o remoto total e aceitado um novo contrato de consultoria por outra firma. Mandou mensagem para meus velhos amigos da academia, mas a maioria não eram amigos de verdade, apenas parceiros de treino que me conheciam como Dan. Ela até procurou minha mãe, o que devia ser o último recurso, porque Rebeca odiava. Minha mãe disse a ela, e eu cito: "Talvez se você o amasse tanto quanto ama seu instrutor de pilates, ele teria mantido o contato". Isso deve ter doído. Rebeca, em seu auge, comandava círculos sociais como um tabuleiro de xadrez. Sempre precisava controlar a narrativa, sempre a vítima, sempre a incompreendida. Mas é difícil dirigir uma história quando outro personagem simplesmente sai do enredo. Ela começou a mandar mensagens: "Rebeca, voe, só queria saber se podemos conversar, sinto que isso tá acontecendo rápido demais". Nada. "Rebeca, podemos pelo menos combinar o que vamos dizer para as pessoas? Tá confuso pros filhos, pros nossos amigos". Ainda nada. Não tínhamos filhos, mas acho que ela pensou que jogar a palavra ia doer. Depois veio o e-mail, assunto: fechamento. Não abri, apenas arquivei. Há um tipo especial de poder em não reagir. Não é vingança, é disciplina. Eu imaginava ela andando pela casa, abrindo gavetas, checando o armário de novo, se perguntando se eu deixei algo, um bilhete, um post-it, até uma meia que ela pudesse jogar dramaticamente no chão. Mas não havia nada, nem meu cheiro.
Foi quando o silêncio começou a sussurrar para ela, porque o silêncio tem um jeito de se transformar em algo mais alto que gritos. Começa a fazer você questionar sua versão dos fatos, começa a corroer as bordas da sua memória. E era exatamente onde eu queria ela, e não com raiva, não de coração partido, inquieta. Ritter não tocou no assunto de imediato. Esperou, esse era o estilo dela, deixar as coisas cozinharem. Mas eventualmente, a curiosidade venceu, ou talvez ela só quisesse ver Rebecca se contorcer. Foi durante um almoço preguiçoso de sábado, Rebecca na metade de uma salada de couve e 2 copos fundo num chardonnay gelado, quando Ritter, casualmente mexendo o canudo, disse: "Acho que viu Daniel na semana passada." Rebecca congelou, o garfo parado no meio do caminho. "Onde?" Ritter deu de ombros, lenta e deliberada, canles. Rebecca bufou: "Por favor, Daniel odeia lugares assim. O homem acha que qualquer coisa com Samoa é golpe." "É o que eu pensava também", disse Ritter, estreitando os olhos, mas era ele. Camisa preta abotoada, relógio novo, parecia bem, na verdade, melhor do que nunca vi. Rebecca tentou rir, mas o som ficou preso na garganta, desajeitado. Ele estava sozinho? Foi quando Ritter hesitou, e Rebecca sentiu aquele leve inclinar no ar, o momento logo antes de você ouvir algo que não está pronta para saber. "Não", disse Ritter, suavemente, "ele estava com alguém." Rebecca se recostou na cadeira rápido demais, o vinho balançando. Quem era ela? "Não sei", disse Ritter. "Deslumbrante. Aquele tipo de deslumbrante caro e discreto. Cabelo longo e escuro, vestido azul marinho, brincos de pérola." Eles estavam num canto, bebendo vinho tinto, rindo. "Rindo", ecoou Rebecca, a voz quebradiça. Ritter assentiu, e ela tocou o pulso dele quando ele se levantou, como se fosse normal. Os lábios de Rebecca se apertaram. "Você deve estar enganada. Daniel não é do tipo de..." "Não estou enganada", disse Ritter, enfiando a mão na bolsa como se procurasse chiclete e, em vez disso, puxando o celular. Alguns toques depois, ela inclinou a tela sobre a mesa, a voz apologética, mas firme: "E não ia te mostrar isso, mas achei que você deveria ver." Rebecca encarou a foto. Não era posada, não era clara, mas lá estava ele, Daniel, de perfil, sorrindo de um jeito que ela não via há anos. Havia algo na postura dele também, ombros relaxados, queixo ligeiramente inclinado, como se ele estivesse realmente presente, vivo. A mulher à frente dele tinha a mão no pulso dele, e mesmo na imagem granulada, dava para ver que ela não estava tentando impressioná-lo. Ela já o tinha. O rosto de Rebecca não mudou, não de início. Ela devolveu o celular com a mesma graça que usava para fingir orgasmos, controlada, indiferente. Mas Ritter observava os olhos dela, não a boca, e os olhos de Rebecca acabaram de vacilar. "Ele nem me disse que estava saindo com alguém", murmurou Rebecca, mexendo no vinho agora morno. "Vocês estão divorciados", disse Ritter, gentilmente. "Ele não precisa." Rebecca não respondeu. Apenas encarou além de Ritter, pela janela, para o casal passeando com seu Golden Retriever do outro lado da rua. Eles pareciam tão nauseantemente pacíficos. Dentro dela, algo começou a rachar. Não exatamente dor, também não tristeza. Era algo mais azedo, mais antigo, um sabor que ela negava a si mesma há anos, os ciúmes. E ela odiou isso, porque Daniel nunca deveria ser o que saía com graça. Ele deveria desbotar em bege, talvez namorar alguém dolorosamente comum, ganhar 5 quilos, começar a falar sobre cerveja artesanal e cuidados com o gramado. Mas isso, e restaurantes sofisticados, relógios caros, mulheres elegantes que tocavam seu pulso como se significasse algo, e não era o roteiro que ela escreveu. E, pela primeira vez, bateu nela, e talvez ela não conhecesse Daniel de verdade. Ou pior, talvez nunca tivesse conhecido. Ela disse a si mesma que era apenas um desvio. Começou de forma inocente. Rebecca saiu do clube do livro mais cedo, entediada com mais uma discussão sobre trabalho emocional e redescoberta de propósito na meia-idade. Colocou um podcast aleatório e dirigiu, sem destino, apenas movimento. Mas, de alguma forma, os pneus sabiam antes da mente dela.
30 minutos depois, ela estava virando numa rua silenciosa arborizada em Bellevue, diminuindo a velocidade diante de um arranha-céu de vidro e aço, com uma placa minimalista que sussurrava riqueza e de Perche. Ela odiou como o nome soava pretensioso e odiou ainda mais como o manobrista nem olhou para o Lexus dela enquanto ela estacionava do outro lado da rua e desligava o motor. Por um tempo, ela apenas ficou lá, fingindo rolar o celular, mas seus olhos continuavam subindo até o 8º andar, onde luzes douradas suavizavam contra cortinas azul marinho, lançando brilhos gentis nas janelas do chão ao teto. Então ela os viu, silhuetas, duas delas. Uma era inconfundivelmente Daniel, ombros largos, mãos nos bolsos, andando lentamente, como fazia quando pensava em problemas. E a outra, provavelmente a mulher da foto, cabelo preso num coque elegante, taça de vinho numa mão, postura impecável mesmo na sombra. Rebecca encarou, congelada. A mulher virou ligeiramente, apenas o suficiente para se inclinar no espaço de Daniel enquanto ele falava, a cabeça jogada para trás numa risada que Rebecca não ouvia em sua casa há mais de uma década. Foi quando a náusea bateu, porque não era só que ele tinha seguido em frente. Havia graça naquela sala, intimidade, o tipo que não vem de casos ou vinganças mesquinhas, o tipo que se enraiza silenciosamente, como uma árvore plantada antes mesmo de você perceber que havia solo. Rebecca se viu curvada no assento, respirando pelo nariz, a mão agarrando o volante com dedos embranquecidos. Quem diabos era ela? A taça de vinho, o gesto, o jeito que se portava, e não era apenas uma jovem assistente de escritório ou instrutora de yoga atrás de um divorciado com um bom plano de aposentadoria. Não, essa mulher tinha presença. Ela não precisava ocupar espaço, ela o possuía apenas por estar ali. Rebecca ajustou o retrovisor e viu seu próprio reflexo, olhos cansados, maquiagem borrada do dia, batom desbotado, raízes aparecendo sob o cabelo, a blusa, antes impecável e sob medida, agora amassada pelo cinto de segurança. Bateu nela então, como uma brincadeira lenta e cruel, ela não parecia mais a mulher que Daniel escolheria. Não agora, não contra ela. Ela ficou lá por quase 20 minutos, observando sombras se moverem naquela sala brilhante, vendo Daniel reabastecer o vinho, puxar uma cadeira, rir de novo. E nenhuma vez, ele olhou para a janela. Ele não sabia que ela estava lá, mas pior, ele não se importava. Ela aguentou mais 3 dias antes de ceder. 3 dias de meio sono com o celular agarrado na mão, fingindo para si mesma que não se importava, que não estava obsessivamente checando atualizações no LinkedIn de Daniel, vasculhando fotos marcadas, pesquisando plantas do Deperche para adivinhar qual unidade dava para o lago. 3 dias tentando manter sua vida cuidadosamente curada, pilates, cuidados com a pele, almoços de networking e enquanto o silêncio esticava como uma faixa de borracha apertada, puxando sua sanidade. Então ela fez o que jurou que não faria. Às 23h42, com o hobby apertado demais e a taça de chardonnay suando na mesinha de mármore, ela abriu o velho fio de mensagens, aquele ainda fixado no topo, e digitou: Rebecca, Daniel, podemos conversar? Ela pairou sobre a tela, leu 6 vezes, apagou a interrogação, colocou de volta. O dedo tremia quando ela apertou enviar. O indicador de digitação não apareceu por quase 5 minutos, e ela quase se convenceu de que ele não responderia. Então veio. Daniel, o que resta discutir? Sem pontuação, sem calor, apenas uma rejeição plana, fria. Rebecca encarou a tela enquanto o peso no peito virou concreto. Leu de novo, esperando que, de alguma forma, se transformasse em algo mais generoso, mas não transformou. Ficou lá, o que resta discutir. Não era crueldade, isso era o pior. Era indiferença. Ela havia se preparado para a raiva, para uma alfinetada sarcástica, até para uma culpa. Mas isso, esse desapego estéril e cirúrgico, era como tentar gritar no vácuo. Ela nem podia usar como arma. Não havia fio para puxar, nenhuma emoção para explorar, apenas uma parede. Ela não respondeu. Não havia nada que pudesse dizer que não soasse patético. Em vez disso, encarou o histórico de mensagens e 19 anos de vida compartilhada reduzidos a esse fio digital árido. Viagens planejadas, listas de compras, piadas, emojis,
te amo à meia-noite, tudo levando àquela linha final, o que resta discutir? Pela primeira vez, ela percebeu que a conversa tinha terminado muito antes do divórcio. Ela só não tinha notado. Daniel havia parado de falar há muito tempo. Ela apenas preencheu o silêncio com sua própria voz, convencida de que era um diálogo. Ela virou o celular para baixo, mas o brilho ainda vazava pelo tecido do travesseiro. Rebeca ficou lá, no escuro, respiração rasa, olhos abertos. E lá fora, em algum lugar do outro lado do lago, uma janela brilhava quente contra o azul profundo, mas não era mais dela. Estava chovendo, do jeito que Seattle chove quando a cidade quer te envergonhar, silenciosa, constante, como se sussurrasse todas as suas piores decisões de volta para você. Rebeca ficou no carro do lado de fora do DPS por 11 minutos inteiros, motor ligado, limpadores batendo num ritmo lento e ansioso. Ela não estava maquiada, o cabelo preso num coque desleixado, sem armadura, sem roteiro, apenas impulso e desespero. Disse a si mesma que não era grande coisa, só queria conversar, limpar o ar, talvez salvar algo. Mas ao descer sob o toldo, encharcada e sem fôlego, percebeu que não tinha pensado além do saguão. O porteiro mal levantou os olhos. Nome, Rebecca Alden, disse ela, quase desafiando-o a reagir, estou aqui para ver Daniel Alden. A pausa foi tudo, um atraso suave e educado, como o ar sendo sugado da sala. Ele teclou algumas vezes, o Sr. Alden não registrou visitantes esta noite. Sou a esposa dele. O homem olhou para cima agora, o rosto ilegível. Ela captou um lampejo de algo na expressão dele, não exatamente julgamento, apenas aquele traço sutil de reconhecimento que as pessoas têm quando percebem que estão olhando para alguém que já perdeu. Vou ligar. Uma longa pausa seguiu, do tipo que faz sua pele arrepiar. Ela imaginou Daniel em sua sala minimalista, talvez descalço, talvez segurando um copo de algo caro, vendo o nome dela piscar na tela. Imaginou ele exalando lentamente, pesando algo invisível na palma da mão. Então ele disse, pode subir. Elevador 3, nível da cobertura. O coração dela bateu contra as costelas. A subida pareceu mais longa do que era. O elevador estava silencioso, exceto pela chuva escorrendo pelas paredes de vidro enquanto Bellevue brilhava lá embaixo. Ela viu um reflexo, uma olhada, olhos arregalados, rosto pálido. Por um segundo, nem se reconheceu. Saiu num corredor que parecia mais uma galeria de arte do que uma residência, de madeira quente, luzes suaves, silêncio tão denso que abafava seus pensamentos. A porta dele estava entreaberta. Ela empurrou. O cheiro atingiu primeiro, e não a colônia de Daniel, não seu pós-barba, algo mais rico, âmbar, sândalo, um leve toque de vinho. Música tocava baixo ao fundo, Chet Baker, preguiçoso e perfeito. E lá estava ele. Daniel estava perto da cozinha aberta, de costas, servindo uma taça de tinto. Não parecia surpreso, não se moveu em direção a ela, apenas olhou por cima do ombro e disse, você está molhada. Ela entrou, incerta se era bem-vinda, está chovendo. Daniel entregou-lhe uma toalha, não quente, não fria, apenas seca. Esse pequeno gesto a destruiu mais do que qualquer grito poderia. Ela olhou ao redor, o lugar era lindo, discreto, intencional. Cada objeto tinha seu lugar, nada extra, sem bagunça. Incluindo ela. Abriu a boca para falar, mas a voz travou quando viu o leve reflexo na porta de vidro da varanda, a silhueta de uma mulher sentada no sofá, fora de vista, uma perna cruzada elegantemente sobre a outra, um livro na mão. Rebeca congelou. Daniel notou, estávamos prestes a comer. Não foi dito com crueldade, não foi performativo, apenas honesto. Rebeca ficou no corredor, encharcada, pequena, e de repente muito consciente de cada escolha que fez no último ano. A mão dela apertou a toalha como se fosse um colete salva-vidas. Daniel voltou para seu vinho, e por um segundo, ela viu algo aterrorizante no rosto dele, em paz. Ele tinha realmente seguido em frente, e ela acabará de entrar numa vida que não tinha mais um espaço com o formato de Rebeca. Ela deu 2 passos hesitantes na sala, incerta se deveria seguir a tensão ou fugir dela.
Seus saltos batiam suavemente contra o chão polido, e cada clique soava como um erro. O apartamento estava escuro, mas do tipo que falava de intenção, iluminação quente, sombras âmbar, jazz suave sussurrando pelo ar. E então ela a viu. A mulher estava empoleirada na borda do sofá cinza, pernas cruzadas como uma bailarina em intervalo. O vestido fluido, perfeitamente sem rugas, apesar de estar sentada. Ela segurava uma taça de cristal com vinho tinto numa mão, a outra descansando suavemente contra o lado do rosto enquanto virava para encarar Rebeca com uma curiosidade educada e desapegada. Havia algo familiar, maçãs do rosto que desafiavam a idade, aquela confiança silenciosa que dinheiro não compra e yoga não imita. O estômago de Rebeca revirou, mas o cérebro não conseguia localizar. Uma memória distante piscava, fora de alcance. Daniel passou entre elas, calmo como um cirurgião. Serviu uma segunda taça de vinho com a mesma graça deliberada que usava para consertar dobradiças de armários e firme, paciente, completamente imperturbável. Ofereceu a taça à mulher, não a Rebeca. Então, com um olhar para Rebeca, disse: "Me desculpe, já começamos." 4 palavras, não hostis, não zombeteiras, apenas firmes, finais, como se ela estivesse interrompendo uma reunião, como se tivesse entrado por engano na festa de outra pessoa. Rebeca abriu a boca, mas não conseguiu formar uma frase. Ainda tentava decodificar o rosto da mulher, ainda tentava entender por que algo em seu cérebro gritava o "eu te conheço", enquanto tudo dentro dela gritava o "saia". Daniel sentou ao lado da mulher com uma familiaridade natural. Não colocou o braço ao redor dela, não precisava. A intimidade estava no espaço entre eles, medido, silencioso, bem praticado. Isso não era novo. Não era um rebote. Era real. Rebeca de repente sentiu suas roupas molhadas grudando no corpo como uma fantasia, o cabelo frisando nas pontas, rímel borrado sob os olhos. Ela parecia o passado, como um fantasma que não percebeu que já estava morto. Virou-se para Daniel, buscando qualquer coisa, até sarcasmo: "Você não perde tempo." Ele tomou um gole de vinho: "Você decidiu." A mulher ergueu uma sobrancelha, divertida, não cruel, apenas interessada, como se assistisse a uma peça com diálogos inesperados. A garganta de Rebeca queimava. "E pensei que talvez pudéssemos conversar", disse ela, mais suave agora, consciente de como sua voz tinha se tornado pequena. Daniel pousou a taça: "E pensei que já tínhamos conversado. No dia em que você me entregou os papéis." A humilhação subiu pelo pescoço dela, rastejando atrás das orelhas como fogo. Não havia gritos, nem acusações, apenas essa compostura insuportável. Ele não a estava punindo. Ele já a tinha dispensado. A mulher elegante olhou entre eles, então se inclinou ligeiramente para Daniel: "Quer que eu dê um momento a vocês dois?" Rebeca captou então aquela voz. Algo clicou: faculdade, uma festa no dormitório, uma matéria compartilhada, uma traição mesquinha que Rebeca descartou como nada. Uma garota que ela chamou de esquecível pelas costas quando ela se aproximou demais de um dos antigos casos de Rebeca. Qual era o nome? Margot. Morgan. Não, Mônica. E de repente, Rebeca lembrou exatamente quem era essa mulher. Mas Daniel não disse nada, e esse silêncio disse tudo. O passado dela voltou à sua vida, e ela não era mais a personagem principal. Rebeca ficou lá, como um vaso que ninguém sabia onde colocar, valioso demais para jogar fora, desajeitado demais para exibir. Sua voz saiu mais fina do que esperava, entrelaçada com uma descrença que ela ainda não havia processado: "Você já seguiu em frente?" A pergunta soou quase infantil, como pegar alguém abrindo presentes antes do Natal. Daniel não suspirou, não zombou. Apenas inclinou a cabeça ligeiramente, a testa relaxada, como se avaliasse o clima. "Você decidiu rápido", disse ele, girando o vinho. "Eu respeitei sua escolha." Não havia veneno na voz dele. Isso era o que tornava insuportável. Ele não estava tentando machucá-la. Ele não estava tentando nada. As palavras simplesmente eram, como fatos num livro didático.
Mônica, porque sim, agora ela tinha certeza de que era Mônica, e olhou para Daniel com uma confusão silenciosa, então virou-se para Rebeca com a curiosidade educada de quem percebe que entrou num subenredo. Desculpe-me, disse ela, a voz gentil, os olhos genuinamente perplexos, quem é essa? Rebeca piscou. Sua boca abriu, mas nenhum som saiu. Seu nome ficou preso na língua como poeira em seda velha. Daniel não correu para responder. Tomou outro gole de vinho, recostou-se ligeiramente e disse, sem olhar para ela, essa é Rebeca, minha ex-esposa. As sobrancelhas de Mônica subiram só um pouco, não em choque, não em julgamento, apenas surpresa, como se tivesse sido informada de que alguém não estava mais na lista de convidados, mas não esperasse encontrá-lo na porta. Oh, disse ela, suavemente, não sabia. Rebeca estremeceu. Não foi o que Mônica disse, foi como disse, com graça, com desapego honesto, como se a presença dela ali fosse uma complicação inesperada numa noite por outro lado pacífica. O ambiente a engoliu. Ela veio armada com ansiedade e perguntas não resolvidas, esperando o quê? Que ele lutasse, que chorasse, que a puxasse de lado, dissesse que era um erro, confessasse que ainda pensava nela quando não conseguia dormir. Mas ele estava dormindo agora, comendo, rindo, existindo sem ela. E pior, na frente de alguém que a substituiu tão sem esforço que fazia o casamento parecer imaginário. A voz de Rebeca voltou num sussurro, ela nem sabe quem eu sou. Daniel finalmente olhou para ela de novo, a expressão ilegível, não é culpa dela. E lá estava, não raiva, não crueldade, apenas verdade. Rebeca recuou lentamente, a toalha ainda na mão, como se agarrasse à prova de que um dia pertenceu ali. Mas não pertencia. Ela era uma nota de rodapé agora, uma reviravolta na trama muito resolvida. Tudo o que podia fazer era observar enquanto Daniel voltava para Mônica, retomando a conversa do jantar como uma página retomada após uma breve dobra. Ela chegou esperando mexer com algo, de culpa, saudade, arrependimento, mas só confirmou a pior coisa de todas, ela não importava mais. Rebeca ficou congelada na porta, encharcada, pequena, desfazendo-se fio por fio num espaço que não reservava mais lugar para sua sombra. Mônica voltou ao livro. Daniel voltou ao vinho. E o silêncio entre eles, tão calmo e habitado, fez Rebeca sentir que testemunhava uma vida da qual ela fora apagada há muito tempo. Sua voz falhou antes que percebesse que estava falando você. Sua garganta apertou. Você algum dia me amou de verdade? A pergunta saiu baixa demais, quase infantil, não uma arma, não um teste, apenas uma incerteza crua, nua, como se perguntar pudesse retroceder o tempo ou costurar algo que há muito se rasgara. Daniel não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela, não com crueldade, não com ressentimento, com lembrança. E isso era pior. Pousou a taça de vinho com o cuidado que se dá a coisas que um dia se valorizou, então se endireitou ligeiramente, descansou uma mão gentilmente no joelho e disse, a voz baixa e deliberada, eu amei. Profundamente. Todo dia. Mesmo quando era difícil. Mesmo quando me sentia pequeno em quartos que você queria superar. Rebeca piscou rápido, algo ardendo nos cantos dos olhos. Daniel continuou, mais suave agora, até você parar de amar nós. Essa palavra, nós, não o eu, não o você e eu, nós, como se o casamento tivesse sido uma terceira coisa viva na sala, algo que precisava de alimentação, escuta, cuidado. E ela deixou murchar, observando o encolher entre ela e Daniel como uma planta doméstica morrendo, que ela culpava por ele esquecer de regar. Rebeca abriu a boca, mas nenhum pedido de desculpas se formou, nenhum argumento, nenhuma defesa. O que poderia dizer? Que estava ocupada. Que não percebeu que o fazia sentir como um fardo quando dizia para ele o superar-o toda vez que ele tentava se aproximar. Não havia roteiro para isso, apenas a dor surda de uma porta fechada há tanto tempo que ela não notou que estava trancada. Daniel se levantou, não para acompanhá-la, apenas para se espreguiçar, ou talvez para dar o sinal implícito de que a conversa acabou. Ele não parecia zangado. Parecia resolvido. Mônica não virou a cabeça de novo, apenas continuou lendo. A luminária ao lado dela lançava uma luz dourada sobre a página e a borda do ombro de Daniel,
como se o universo destacasse a parte da história que importava agora. Rebeca virou-se lentamente, a toalha ainda agarrada como um pedido de desculpas esquecido, e caminhou até a porta. Ninguém a seguiu, e ninguém a deteve. As palavras de Daniel ecoavam atrás dela, não sua amargura, não sua acusação, apenas um veredicto sem apelação. O corredor estava mais frio do que ela lembrava, ou talvez fosse apenas ela. Rebeca saiu sem olhar para trás, os pés dormentes dentro de saltos que agora lamentava ter escolhido. Seus dedos demoraram na borda da porta por um segundo, só um segundo, como se talvez a madeira amolecesse, talvez o momento se abrisse e a deixasse voltar. Não o abriu. A porta fechou atrás dela com o clique mais suave que já ouviu. Sem batida, sem estrondo, apenas finalidade. Nenhum passo a seguiu. Nenhuma voz chamou seu nome. Nenhuma confissão de última hora para correr atrás. Apenas o zumbido do elevador e o som abafado de um trompete de jazz se dissolvendo nas paredes. Ela apertou o botão do elevador, o coração batendo naquele ritmo doente e irregular que acontece quando seu corpo ainda não alcançou o que sua mente já sabe e acabou. Ela não chorou, não porque não quisesse, mas porque não havia mais espaço para isso. A dor secou em algo mais quieto, vergonha, talvez, ou arrependimento, ou apenas o eco de escolhas que ela fez presumindo que sempre teria tempo para consertar. Enquanto as portas do elevador se abriam, ela virou ligeiramente, reflexo, não esperança. Ainda nada. Daniel não se moveu, e por que o faria? Ele já tinha ido embora muito antes de ela aparecer esta noite. Só que ele fez isso silenciosamente, elegantemente, sem os fogos de artifício que ela usava para se armar. Sem gritar, sem drama, apenas uma distância lenta e deliberada, como observar a neblina se dissipar de um lago que você não percebeu que ficou parado. A descida foi interminável. Ela viu seu reflexo nas paredes espelhadas, cabelo encharcado, rímel escorrendo, rosto tenso com um tipo de cansaço que nenhuma rotina de cuidados com a pele poderia cobrir. Ela não parecia a mulher que entregou os papéis do divórcio 5 semanas atrás com um sorriso convencido e um monólogo ensaiado sobre precisar de espaço. Ela parecia alguém que finalmente entendeu o que espaço realmente significava. Lá embaixo, o saguão estava vazio. O porteiro olhou para cima, mas não disse nada, apenas assentiu uma vez, respeitosamente, como alguém fechando um arquivo em silêncio. Lá fora, a chuva não havia parado. Rebeca entrou nela sem se preocupar em levantar o guarda-chuva. E lá em cima, no 8º andar, Daniel serviu-se de mais uma taça de vinho, sentou-se ao lado de Mônica e exalou. Não triunfantemente, não dramaticamente, apenas completamente. Ele não checou o celular, não a viu se afastar pelo vidro. Simplesmente retomou a conversa de onde parou, como se nada, e ninguém, tivesse interrompido. A casa parecia mais barulhenta agora, não por ruído, mas por ausência. O eco dos passos firmes de Daniel não mais ressoando pelo corredor. O silêncio onde sua tosse costumava flutuar do outro quarto quando ele lia até tarde. O vazio ao lado dela na cama não era mais metáfora. Tinha peso, forma, um vácuo que puxava sua coluna quando ela se deitava à noite e encarava o teto, como se ele pudesse oferecer uma resposta. Rebeca rolava o celular sem fim, sem propósito. A luz azul da tela pintava seu rosto num tom cansado de fantasma, o polegar deslizando por feeds que ela mal absorvia, influenciadores, anúncios patrocinados, conhecidos com bolos de aniversário e filhotes de cachorro. Sua mão se movia por instinto agora, seu cérebro estava em outro lugar, preso, rebobinando, assombrado por frases que ela não conseguia desouvir. Você decidiu rápido. Eu respeitei sua escolha. Ela não sabia o que procurava até encontrar. Estava escondido entre uma foto de praia e um prato de sushi mal iluminado, postado por alguém com quem ela não falava há anos, Mônica. A Mônica. O perfil dela era elegante, curado, sofisticado, uma mulher que nunca precisou de barulho para atrair atenção. E lá estava a foto, um clique suave na hora dourada. Daniel e Mônica sentados numa mesa ao ar livre, vinho nas mãos, sorrindo. Não posado, não performativo, o tipo de sorriso que você não planeja, o tipo que vem de uma paz verdadeira.
A mão de Daniel repousava casualmente sobre a dela, as unhas dela no mesmo rosa suave que estavam no apartamento. A respiração de Rebeca prendeu na garganta, porque agora ela lembrava de tudo. Mônica Prescott, terceiro ano, grupo de estudos no seminário de ética do professor Alper. Mônica era afiada, calorosa, generosa, e Rebeca, bêbada na adrenalina de sempre ser o centro das atenções, a desmontou casualmente, espalhou algumas mentiras, flertou com o cara com quem Mônica tinha uma chance real semanas depois. Mônica mudou de curso, trocou de dormitório, desapareceu. Rebeca não pensou nela desde então. Até agora. Até Mônica reaparecer na vida de Daniel como um ajuste de contas silencioso. Rebeca clicou na foto. A legenda era simples, mal um sussurro, às vezes a felicidade começa exatamente onde a desesperança termina. Sem marcações, sem hashtags, sem emojis de coração. Apenas verdade. Rebeca encarou a tela até os olhos arderem, então virou o celular para baixo na mesinha de cabeceira. Ela não chorou, não porque não estivesse quebrada, mas porque até sua dor parecia atrasada agora. A dor pertence a algo que pode voltar. Isso, o que ela sentia agora, era algo mais frio. A casa rangia ao seu redor, como se lembrasse dele. Cada quarto, cada parede, ainda carregava as impressões digitais do homem que ela confundiu com permanente. E agora ele era o futuro de outra pessoa. Alguém que lembrava. Alguém que perdoava. Alguém que o amava de volta antes que fosse tarde demais. Rebeca deitou-se na cama, de repente consciente de quão pequena se sentia nela, não fisicamente, mas existencialmente, como se o mundo tivesse continuado sem ela, e a única coisa que restava era o vazio que ela criou ao escolher o momento errado para parar de amar. A chuva sussurrava lá fora. O celular permaneceu escuro. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ela entendeu o que perdeu, e não apenas Daniel, mas a versão de si mesma que talvez merecesse. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!